O primeiro que devemos fazer para utilizar as saídas digitais do Arduino é saber como declarar aquelas saídas digitais. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Para isso, vamos supor que a gente quer declarar o pino 5 como saída para ligar nele um LED. Aqui a gente então terá o nosso circuito. Aqui temos o nosso LED. O LED então está ligado aqui no pino 5 através de esse componente aqui que se conhece como um resistor. A gente falará um pouco mais dele mais para frente, mas basicamente o resistor o que faz é limitar a corrente do LED. Assim o LED vai requer de menos corrente, ele vai puxar menos miliamperes aqui do pino 5 para ele acender. Se você colocar, por exemplo, um resistor muito alto, você vai ver que o seu LED vai ligar com uma força bastante fraca, né? Existem formas então de calcular os resistores da forma certa para os circuitos, mas basicamente para um LED você pode ligar um resistor de 1K para baixo, pode ser 1K, 220, 330. A gente vai ver então depois o código de cores que existem nos diferentes resistores. Então, como a gente quer declarar aquele pino 5 como saída, a gente vai utilizar a seguinte função no sketches do Arduino. Então a função se conhece como pin mode. Essa função será muito importante e vocês vão utilizar muito ela. Assim que é bom vocês começar a se lembrar dela. Pin mode sempre respeitando o M maiúsculo. E entre parênteses a gente vai colocar o pino digital que a gente quer utilizar. Lembrando que a gente tem do 0 ao 13, né? Vírgula. E a gente vai colocar tudo em maiúsculo, output. Ou seja, a gente está configurando aquele pino digital como saída. Aqui temos então um exemplo do código. Sempre as configurações, a gente está configurando ou declarando a saída digital dentro do Arduino. Sempre essas configurações ou declarações serão feitas dentro da função voiceSetup. Porque essa função só será executada uma única vez quando a gente for energizar a nossa placa de Arduino. No caso, então, a gente utiliza a função pinMode, entre parênteses a gente colocou 5, porque a gente quer que esse pino 5 seja a saída, vírgula, output. Então, simplesmente assim, a gente configurou o pino 5 como saída. Lembrando que as 2 barras é simplesmente para colocar um comentário do que faz a linha, por exemplo. Então, essa linha configura o pino 5 como saída digital. Mas, gente, também tem outras formas de fazer a mesma programação utilizando outros caminhos. Por exemplo, é muito comum nos códigos de Arduino a gente nomear os pinos das saídas digitais. Então, para isso, antes do voiceSetup, a gente vai declarar uma variável que a gente vai chamar como byte é suficiente, e a gente pode colocar o nome que vocês quiserem. Por exemplo, eu aqui coloquei terminal underline 5. Eu nomeei aquele pino 5, né, com esse nome, né? E eu assinei, obviamente, o 5 na variável. Aqui simplesmente estamos fazendo uma assignação numa variável. E assim, quando eu precisar do pino 5, eu simplesmente posso chamar terminal underline 5, porque eu coloquei esse nome para ele, vírgula, output. No caso, eu estou configurando o pino 5 como saída. Se vocês forem ligar, sei lá, uma lâmpada, podem colocar lâmpada igual 5, então esse pino já tem um nome de lâmpada. Aí vocês, no seu código, sempre podem chamar, eu quero que lâmpada seja uma saída. Então, lâmpada, vírgula, output. Beleza, gente? Então, declaramos as nossas saídas digitais, lembrando sempre no voiceSetup. E agora, vamos ver como é que utilizamos aquela saída digital no Arduino. A gente tem configurado a saída digital, podemos definir o que queremos com ela. Se nós queremos ativar aquela saída, ou seja, ligar o LED, ou se nós queremos desativar aquela saída, ou seja, desligar o LED. Beleza, galera? Para isso, então, a gente vai utilizar a segunda função, que se conhece como Digital Write. Essa será outra das funções que vocês terão que memorizar. Lembrando o W com maiúsculo. Entre parênteses, a gente coloca o pino da saída
que vocês querem escrever, como a função diz, e vocês vão colocar, se querem colocar alto naquela saída, high, ou se querem ligar, high, colocar um lógico, né? Ou se querem desligar, simplesmente colocam low para ter um zero lógico ou um estado baixo na saída do pino 5. Então a gente já tem aqui o Pin Mode, que é para configurar, e temos o Digital Write, que é para escrever. Nosso ambiente virtual, lembrando que aqui no tinkercad.com a gente já aprendeu que nós teríamos que nos cadastrar no site e simplesmente aqui na aba onde diz Circuits, a gente vai clicar lá. Aqui terão todos os circuitos que vocês terão feito até a data, né? No caso, então, vamos elaborar aquele circuito para configurar o pino 5 como saída no nosso Arduino. Vamos criar um novo circuito. Damos clique aqui no botão. Aqui teremos então nossa área de trabalho. Nós vamos precisar então inicialmente de nosso Arduino. Aqui então temos aquele Arduino. Vamos colocar aqui o Arduino. Uma coisa muito importante que a gente vai começar a utilizar nos nossos projetos é esse carinha aqui, que se conhece como o protoboard. Alguém de vocês tem usado uma protoboard? Daqui a pouco a gente vai ver como ela é fisicamente, mas aqui no Tinkercad a gente já está vendo a sua forma física. A protoboard é simplesmente uma placa onde a gente pode testar os circuitos na eletrônica. É muito simples de utilizar. Basicamente você vai ver que ele está cheio de furos ou de buracos, e a gente está vendo aqui que todos esses buracos, se eu estou num furo aqui, você vê que a linha toda é selecionada. É porque cada ponto, esse ponto aqui é o mesmo que o ponto aqui, é o mesmo de aqui, ou seja, todos os pontos é o mesmo ponto. Só que aqui eu poderia ligar diferentes componentes eletrônicos, por exemplo, que eu tenho aqui. Geralmente aqui então na protoboard, aqui como ele está com a nomenclatura, normalmente aqui a gente, nessa linha aqui, a gente coloca o negativo da fonte de alimentação, e aqui no mais, ou na linha vermelha, a gente coloca a fonte de alimentação ou de tensão positiva, né? Mas aqui também ela tem algumas colunas. Se vocês veem, quando eu estou nesse furo aqui, vocês veem que toda a coluna é selecionada. É porque, por exemplo, esse furo aqui, que é o F, é o mesmo é o mesmo buraco daqui, do J, né? Então são 5 que são exatamente iguais. Aqui é separada por uma estreia, né? E aqui tem outra coluna. Então tem duas colunas diferentes e eu poderia ligar aqueles componentes sempre, lembrando que esse aqui é o mesmo ponto. Beleza, gente? A gente se tornará esperto utilizando aqui a protoboard, porque todos os projetos de aqui para frente serão feitos na protoboard. Vamos colocar então a protoboard aqui do lado do nosso Arduino, e a gente vai precisar então do resistor para limitar a corrente. Então a gente vai colocar aqui no protoboard, a gente vê que ele já vai se ligando, né? A gente pode colocar ele onde vocês quiserem. Vamos supor que eu quero colocar aqui, né? Coloquei na coluna 7, né? E eu liguei tipo no G, né? Mas todos esses aqui é o mesmo terminal 2, né? A gente vê que lá em cima é o terminal 2 e aqui o terminal 1, mas o terminal 2 eu posso pegar de qualquer desses pontos. E a gente vai precisar também de um LED. Lembrando que o LED tem o anode. O anode é a parte positiva do LED, que é um diodo emissor de luz, e o cathode é a parte negativa. Então ele é um componente que tem polaridade. Se vocês ligarem ao contrário, o LED não vai acender. Beleza, gente? Então vamos supor que eu quero ligar a parte aqui na resistência, é indiferente. Vamos supor que eu quero ligar a parte negativa na resistência. Então eu coloquei o cathode, olha, que é o mesmo ponto com o terminal 2. Então basicamente os dois pontos estão ligados graças a nossa protoboard. Então a parte positiva, que é o anode, que é, eu posso pegar o anode de qualquer desses pontos. Vamos supor que eu vou pegar o anode de aqui, né? Eu vou ir simplesmente clicando, eu posso ir fazendo curvas, posso fazer as curvas que eu quiser.
mas eu quero ligar ele aqui no pino 5. Beleza, gente? Aí ficou meio feio, mas aí eu liguei então o anode, lembrando toda essa coluna aqui é o anode, e aí eu liguei com o pino 5. Lembrem que vocês podem colocar a cor que quiserem, vou colocar uma cor vermelha. E para fechar o nosso circuito, então ele sai do 5, chega até aqui, entra no anode do LED, sai aqui, entra no terminal 2 do resistor, sai aqui, a gente tem que fechar o circuito. Então vamos pegar de aqui do 7 e a gente tem que levar para um GND ou uma terra do Arduino. Então a gente, por exemplo, tem um GND aqui, né? Então a gente liga aqui o GND, vou pôr o cor preto e a gente então simplesmente fechou nosso circuito. Vamos fazer ele também no circuito real, rapidamente. Bom, gente, vamos abrir então o nosso programa do Arduino para criar nosso primeiro programa no Arduino. Vamos clicar aqui e vamos criar o nosso primeiro sketch. Aqui, às vezes, ele vai abrir com algum código anterior, com algum programa anterior. Nós vamos dar em File, New, fechamos o anterior. Quando a gente criar um novo sketch, como a gente já viu, ele vai criar automaticamente as duas funções setup, que como eu já falei aqui, a gente vai configurar o Arduino. No caso, configuraremos as saídas digitais do Arduino e criará um void loop, que é onde está, que é a função que se repetirá infinitamente enquanto o nosso Arduino esteja ligado. Vamos abrir aqui então nosso entorno virtual. A gente sabe que podemos fazer o código aqui, mas eu quero sempre fazer os códigos aqui no meu sketch, que é o código do Arduino, e depois a gente copia e cola lá no código, beleza, gente? Então, inicialmente, vamos fazer ligar aquele LED. Então, lembremos que a gente inicialmente pode nomear aquele pino 5. Vamos colocar byte. Vou colocar um nome para o pino 5 que se chame LED. Pronto, gente, já batizei o meu pino 5. Agora vou configurar aquele pino 5, vou dizer para o Arduino que ele é uma saída digital. Então isso é feito aqui no Voice Setup. Utilizaremos a função pinMode. Automaticamente a gente vê como ele vira ou troca de cor para uma cor laranja, né? A gente abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, para não esquecer. E nós sabemos que aqui dentro a gente tem que nomear o pino digital que a gente quer como saída. Então, no caso, a gente pode vamos colocar LED, que a gente já chamou o pino 5 como LED, vírgula, e vamos falar que ele é uma saída. Pronto, gente, configuramos nosso pino 5 como uma saída digital. Agora aqui no void loop é a função que vai se repetir continuamente. Vamos fazer algum programa. Vocês querem fazer o quê? Vamos supor que eu quero que esse LED acenda 2 segundos e que depois ele desligue por 1 segundo. Inicialmente, como ele está desligado, nós queremos que ele acenda, né? Então, lembrando que a gente vai escrever na saída digital com a função digital write. Ele então se torna de cor laranja. Abrimos e fechamos parênteses, ponto e vírgula. E a gente vai falar que o LED, vírgula, eu quero acender o LED, então eu vou falar high. E a gente vê como o high então se torna de cor azul. Então com isso, simplesmente então eu acabei de ligar o meu LED. Muito fácil, gente, verdade? Agora eu quero que ele fique ligado por 2 segundos. Como é que eu contabilizo o tempo no Arduino? Para isso existe uma função que se chama delay. A gente vê então como ela troca de cor. Então essa função está feita para que o Arduino simplesmente espere um tempo específico. Entre parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro de parênteses a gente vai colocar o tempo que a gente quer que o Arduino espere sem fazer nada. Nesse caso eu quero que ele espere 2 segundos sem fazer nada, que espere que o LED fique aceso por 2 segundos. No caso então, como a função está feita em milissegundos, eu devo colocar 2000 milissegundos, que equivalem a 2 segundos. Lembrando que a gente pode colocar os comentários. Beleza, gente? Aqui então o nosso Arduino ligou nosso LED por 2 segundos. Agora eu quero desligar ele. Para desligar ele, novamente a gente coloca
a mesma função que temos aqui. Então, copiamos e colamos, né? Só que agora a gente, em Digital Write LED, a gente não quer ligar ele, porque ele já está ligado. A gente quer desligar, então vamos para baixo, Low. Então aqui, desliga o LED. Beleza, gente? Só que a gente desligou, então ele vai repetir aqui, então vai ligar automaticamente. Então a gente também terá que esperar um tempinho para nós conseguirmos enxergar o LED desligado, beleza? Então vamos utilizar o mesmo traço. Mas no caso eu quero que ele fique desligado só por 1 segundo. Então para isso vamos colocar aqui 1000 milissegundos. Então ele entra no loop, liga o LED, espera 2 segundos, depois desliga o LED, espera 1 segundo e repete infinitamente enquanto o Arduino estiver ligado. Vamos então verificar aqui o nosso código, dando clique aqui. Primeiro ele vai nos pedir salvar o nosso projeto, exemplo 1. Está compilando o sketch e hemos compilado, não apareceu nenhum erro. Aqui aparece a mensagem da compilação foi satisfatória. E agora a gente poderia carregar na nossa placa Arduino, mas inicialmente vamos fazer aqui no nosso ambiente virtual. Simplesmente vamos aqui aproveitar, vamos copiar todo, copy. E aqui no código, vocês podem fazer o mesmo código aqui, dando clique em Code. Lembrando que a gente não vai utilizar programação em blocos, só programação em texto. Vamos continuar. Aqui então está o código por defeito que ele traz, que a gente já viu na aula passada. Vamos apagar esse aqui e simplesmente vamos colar aquele código que nós acabamos de fazer. Beleza, gente? Então vamos testar esse código. Vamos dar iniciar simulação. Aqui a gente vê que ele está ligado. Vemos como o LED liga e desliga. Ele vai ligar 2 segundos e desliga 1 segundo. Perfeito, gente. Está funcionando perfeitamente. Aprendemos então como funciona a função PinMode, que era para configurar qualquer das 14 pinos digitais como saídas, lembrando sempre como output. E o Digital Write, que é para escrever o pino digital, bem seja como alto ou bem seja como baixo. Perfeito, gente. Aqui temos então uma protoboard. Essa é a protoboard um pouco maior da que a gente viu lá no ambiente virtual, mas é a mesma coisa. Temos as linhas positivas em cor vermelha e as linhas de aqui embaixo, que será a negativa. Todas essas linhas é o mesmo ponto, né? Que geralmente então a gente coloca o positivo e o negativo, né? E temos também as colunas, né? Então essa coluna aqui é o mesmo ponto, essa coluna aqui é o mesmo ponto. E aqui eu costumo simplesmente colocar 2 cabos, simplesmente aqui para a primeira linha, que é a vermelha, que será o positivo, eu coloco o cabo para que também todos esses pontos aqui em cima sejam os mesmos pontos aqui embaixo. Então assim eu teria acesso, quando a gente for fazer circuitos maiores, que for utilizar toda a protoboard, a gente terá acesso fácil às alimentação positivo e negativo do circuito. É por isso que elas estão espalhadas em linhas. E aqui então teremos as colunas onde a gente irá ligando os diferentes componentes eletrônicos. Nós temos aqui então o nosso placa Arduino Uno e nós vamos ter então para essa prática o LED e o resistor, né? A gente já viu que depois vamos falar um pouco dos resistores e vamos precisar simplesmente de 2 cabos para ligar aquele LED com o Arduino. Então, inicialmente colocamos o resistor, vocês podem colocar onde quiserem. Eu coloquei aqui então o resistor, né? Então, eu poderia, esse terminal do resistor, eu posso acessar a ele colocando em qualquer desses pontos aqui da protoboard, né? E o outro terminal do resistor eu posso aceder a ele colocando em qualquer desses pins da protoboard. Aqui temos então o nosso LED, o diodo emissor de luz. Lembremos que ele tem polaridade. Se vocês ligarem ele no sentido contrário, o LED não vai acender. Para encontrar a polaridade do LED, facilmente pode ver que um dos pinos do LED é mais comprido do que o outro. Aquele pino mais comprido é o pino positivo, beleza, gente? E o pino mais curtinho é o pino negativo. Então, vamos colocar, como a gente fez lá no ambiente virtual,
colocar o pino mais curtinho num terminal do resistor e o pino mais comprido, que é o anode, que é o positivo, irá direto ao pino número 5 de nosso Arduino. Então viramos aqui, deixamos o mais compridinho aqui do lado e o mais curto fica no mesmo terminal que o resistor. O terminal positivo do LED, para isso vamos pegar o cabo vermelho, a gente vai ligar em qualquer desses pinos aqui, então eu vou ligar aqui em qualquer, é o mesmo, né? E o outro terminal então irá no pino número 5, aqui estamos no pino número 5. Então entrou o pino número 5, vai no LED, entra no resistor, falta fechar o circuito, então com o cabo preto a gente pode pegar qualquer ponto aqui do outro terminal do resistor e a gente tem que conectar num GND. A gente tem vários GNDs aqui na plaquinha do Arduino, vou ligar aqui nesse GND aqui. Pronto, gente, temos fechado o nosso primeiro circuito. Agora é simplesmente conectar o nosso Arduino ao computador. Vamos fazer a conexão aqui, conectamos e vamos conectar aqui então no computador. Perfeito, gente. Uma vez ele funcionou no ambiente virtual, então voltamos aqui para o nosso sketch do Arduino e vamos então fazer a programação na placa física. Então lembrando que inicialmente, como a gente já conectou o Arduino ao computador, nós iremos verificar primeiro aqui onde diz Tools, né? Inicialmente que a placa seja a que a gente esteja utilizando. No meu caso, eu estou utilizando o Arduino Uno, então ela está certinha, o Arduino Uno está selecionado. Se você estiver utilizando o Mega, por exemplo, tem que colocar Mega, se está utilizando o Leonardo, e assim por diante. Beleza, gente? Porque senão vão ter erros no momento de carregar o código na sua placa de Arduino. E a outra coisa que a gente tem que verificar é o porto. Por exemplo, se eu estou aqui no porto, a gente está vendo que não tem nenhum porto selecionado, mas ele já está detectando aqui que aquele Arduino que eu acabei de conectar no computador está no porto 7. Então vou selecionar o porto 7. Se vou para Tools, novamente, a gente já vai ver que o COM7 já está selecionado. Então já está pronto para receber este programa que a gente acabou de criar. Vamos então dar clique aqui na seta que diz Upload. Ele vai começar a carregar o código do Arduino e a gente vê então como ele liga 2 segundos e desliga 1 segundo, igual que a gente fez na programação. Uma coisa muito importante que talvez vocês queiram saber é que, por exemplo, a gente nomeou aqui o LED com o 5, né? A gente colocou um nome para o pino 5, mas do mesmo jeito vocês poderiam ter colocado aqui 5. Se a gente programa aqui na seta, vocês estão vendo que funciona exatamente igual, né? A gente não trocou nada. Beleza, gente? E normalmente aqui também na função Digital Write, quando a gente colocou High e Low, a gente sabe que High é um lógico. Então, a gente, além de colocar High, a gente também pode colocar por exemplo. Quer dizer High ou quer dizer estado alto, né? Então, vocês podem... E aqui em Low, vocês também poderiam colocar, por exemplo, 0, se vocês quiserem, né? Isso para a função Digital Write. Aí vocês dão, por exemplo, programar e vão ver que vai seguir funcionando do mesmo jeito que estava trabalhando com High e Low. Então, são formas diferentes de vocês programarem. Eu recomendo, claro, que utilizem melhor High e Low, que é o mais comum. Mas é importante que pelo menos vocês saibam que existem outros métodos. Se inscreva no canal se você quer continuar aprendendo sobre Arduino ou a teoria de controle. Convido você a ver toda a playlist com todos os episódios do Arduino. E também convido você a se inscrever no canal em espanhol, onde tem muito mais conteúdo. A gente se vê na próxima aula.